A arte-terapia, ela pode ser trabalhada com qualquer paciente, né? Inclusive os pacientes, por exemplo, que têm TDAH, são excelentes pacientes para arte-terapia. Por quê? Porque é uma terapia, digamos assim, muito mais lúdica, muito mais solta, né? Ela não fica muito ali naquele campo mental, né? Como a gente diz, da psicologia pela fala, psicoterapia tradicional pela fala. Eu chego lá no consultório falo, escuto e a gente troca aquela ideia. Não. O que acontece? Eu vou trabalhar com técnicas, por exemplo, técnicas expressivas que eu vou apresentar ali para o paciente e aí aquela pessoa, através daquela técnica, vai enxergar algo simbólico, né? Que diz muito sobre ela. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, faz um desenho, uma colagem, ou algo assim, de maneira inconsciente e depois, quando a gente vai, digamos assim, analisar, né? Eu costumo sempre dizer assim que no meu trabalho eu não analiso sozinha, né? Porque tem um pouco essa coisa assim da postura do psicólogo, né? Não, porque eu vou analisar, é o teste que eu apliquei, agora eu vou aqui, né, avaliar. Não, eu costumo dizer assim que analisamos juntos, porque na verdade a criação foi sua. Então, a partir daqui, vamos olhar junto para esse desenho? O que você sente aqui? Né? Como é que você está, né, observando essa imagem? Que sentimento vem? E aí, às vezes, a pessoa fez ali um desenho despretensiosamente e, de repente, ela olha e ela diz assim, nossa, esse desenho me lembrou tal situação que eu vivi há 10 anos atrás, ou me lembrou alguém, ou me lembrou isso ou aquilo, ou me trouxe a emoção, ou às vezes vem a emoção primeiro, né? Nossa, eu olhei e eu fiquei incomodada. Isso aqui representa um sentimento assim meio de angústia, uma coisa esquisita. O próprio desenho que a pessoa criou, ela pode criar um significado. Sim, que exatamente. Às vezes nem sempre é positivo, né? Sim, que não precisa, inclusive, ser só positivo, né? Sempre quando, por exemplo, eu vou trabalhar com alguma técnica, eu digo, deixa vir tudo. Não tem essa de, eu vim aqui, vou só fazer um desenho bem bonitinho aqui, só pra vir só coisa bonitinha. Não. Né? Até mesmo porque ninguém é só assim, né? Todos nós temos nossas sombras e né, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, a gente trabalha muito trazer esse aspecto simbólico para que a gente possa ampliar a consciência. Como é que eu integro isso, por exemplo, com a medicina tradicional chinesa? Às vezes, o meu trabalho, né, desse diagnóstico da medicina tradicional chinesa me ajuda a ver aonde, né, que aquele paciente também está precisando trabalhar no emocional, né, nessa questão do equilíbrio energético e ali do alinhamento entre as emoções. Aí, por exemplo, eu pego uma técnica que vai trabalhar com água, para trabalhar esse medo. Porque eu sei que na medicina tradicional chinesa, a água está relacionada ao medo. Então, eu vou trabalhar uma técnica expressiva com água, por exemplo. Então, a água está relacionada ao medo. O raciocínio deve ser assim, se essa pessoa está trabalhando uma fobia, então nós temos que fazer um trabalho envolvendo a água. Como é isso? Não é necessariamente colocar a pessoa em contato com o que gera a fobia dela, né? Não é algo no sentido bem comportamental. É algo bem simbólico. Né? Porque, por exemplo, a gente entende a água, inclusive, enquanto um símbolo. Ou seja, a água ela é a fluidez, né? Ela representa muito essa coisa do inconsciente, né? De algo que flui, de algo que se flexibiliza, né? Então, assim, e o medo, é a inflexibilidade, né? É a dificuldade em lidar, inclusive, com a entrega para o que está vindo, né? Para o que está aparecendo e está chegando na minha vida. Eu me inflexibilizo, né? Né? A gente diz assim que, inclusive, na própria psicossomática, por exemplo, a ideia, né, da hérnia de disco, às vezes a gente se curva. A gente tem que se curvar. Ou seja, a vida traz a necessidade da gente se curvar, né? Então, é tudo muito simbólico, né? A gente trabalha com a ideia simbólica